Mundo Maior em Debate, essa noite falando sobre prosperidade. Estou sentindo falta dos telefonemas. Tem bastante gente participando aqui pelo Facebook, pelo YouTube, mandando mensagem, mas ainda não recebemos nenhum telefonema. Que tal ligar para a gente participar aqui? 0 Operadora 11 20 86 43 79. Rogério, Guiana, Lituânia, Sri Lanka, Coreia do Norte, Suriname, Coreia do Sul, Cazaquistão, Rússia, Moçambique e Burundi, que eu não faço a mínima ideia onde é que fica. Esta é a lista dos 10 países que, segundo a Organização Mundial de Saúde, estatisticamente apresentam os maiores índices de suicídio do planeta. Uma pessoa próspera, creio eu, e você me corrija se eu estiver errado, não se suicida, não é mesmo? Entre estes países, o que se encontra em melhor posição entre as nações mais ricas é a Coreia do Sul. Ainda assim, ela está na 32ª colocação. Olhando por esses dados, aquela máxima de que riqueza não traz felicidade, vai por terra? Não, mas eu sei que o assunto ele é denso e ele cabe, inclusive, uma reflexão muito profunda sobre a associação de prosperidade e suicídio. Mas vamos pensar da seguinte forma, se nós pegarmos, e aí eu convido, inclusive recomendo a leitura do autor chamado Viktor Frankl. Viktor Frankl foi um psicanalista, um psiquiatra austríaco que foi preso na época da Segunda Guerra Mundial e foi submetido aos campos de concentração, ele e toda a família. E depois de quase 4 anos preso, sobraram apenas de familiares ele e uma irmã. Todos os demais, sua esposa, pai, mãe, primos, todos foram mortos nos campos de concentração. O Viktor Frankl, ele já era um estudioso das causas do suicídio no manicômio de Viena. Ele era o chefe desse estudo. E dentro dos campos de concentração, ele passou a estudar por que as pessoas morriam, tirando aquelas que eram assassinadas e que eram aos milhares, porque as pessoas que tinham, inclusive até condições físicas melhores, morriam mais do que algumas pessoas que por vezes tinham condições físicas piores, mas que lutavam pela vida. E ele percebeu que estava relacionado ao propósito de vida. Viktor Frankl, inclusive, ele cria, saindo dos campos de concentração, ele cria a logoterapia, a terapia do propósito de vida, a qual, inclusive, eu utilizo muito nos meus trabalhos, inclusive com empresas que eu faço, para despertar percepção de propósito e de legado. Bom, enfim, Viktor Frankl, ele traz a informação e pesquisas que ele fez, depois foi para os Estados Unidos e pesquisou junto às universidades, e no ano de 1972 ele lança uma pesquisa que ele fez com milhares de estudantes americanos, em que ele chega em um número que eu não me recordo plenamente, mas era na casa de 70% a 80% dos jovens americanos que tinham boa família, boa escolaridade e grande poder aquisitivo. Essas pessoas se sentiam vazias interiormente. Essas pessoas não enxergavam propósito em suas vidas. E aí, pensando e traçando um paralelo, embora você tenha dito que o maior índice de suicídio estão nos países pobres, nós encontramos em 2011, e eu não tenho os dados mais recentes, mas em 2011 o suicídio era o segundo motivo principal de morte não associado à doença nos Estados Unidos. Então, o número de pessoas que morrem em países prósperos também é grande. Mas isso próspero financeiramente. Próspero, né? Financeiramente. Obrigado pela correção. Próspero financeiramente. Então, o que a gente pode refletir sobre a questão desses países, as pessoas darem fim à própria vida? Nós estamos falando de países em que não há o mínimo de condição, e Burundi fica na África. Burundi fica na África. Não há o mínimo de condição para tratar uma saúde. Um filho enfermo, ele fatalmente vai morrer. Não há o mínimo de condição de dar alimento suficiente para sua família. Então, você sabe que alguém da família, nos próximos dias, irá perecer. Então, é um país que não possui, que as pessoas não conseguem desenvolver propósito de vida, porque o meu propósito desse momento é apenas sobreviver. Quando eu me vejo... Que é o que o Viktor Frankl falou, Exato. Propósito de vida. Agora, algumas pessoas conseguem criar um propósito de enxergar. Eu quero sobreviver porque eu tenho uma causa externa. Quem não tem essa causa, quem não tem a percepção de quero deixar um legado para o mundo, eu quero que o mundo seja um mundo melhor com a minha presença, quem não consegue desenvolver essa percepção,
dificilmente tem um porquê continuar lutando contra as adversidades. Eu vou, inclusive, dividir algo que aconteceu comigo há coisa de 10 anos. Eu fui convidado para dar um curso na África. Acabei não indo porque quem queria me contratar não garantiu a minha segurança, dado que a cidade era muito afeita a sequestro de pessoas brancas. E ele não pôde garantir a minha segurança, eu decidi não ir. Sim. Mas ele me contou um pouco sobre o cenário. Ele era um empresário, empregava milhares de pessoas, e ele dizia, eu dou o vale-refeição para o vale-refeição e o vale-transporte, e no dia seguinte a pessoa não vem trabalhar. Aí eu vou até a casa dela e pergunto, por que você não foi trabalhar? Ah, porque eu vendi o meu vale. Mas por que você vendeu o vale se era para você trabalhar? Porque meu filho precisava comer. Então esse empresário me contou, a minha reflexão é, as pessoas estão habituadas, depois de anos e anos, brigando em guerra civil, brigando por sobreviver, as pessoas estão preocupadas em pensar no dia de hoje. Eu não consigo pensar em guardar para amanhã, eu tenho que resolver o problema de agora. Então, quando eu não consigo sequer resolver o problema de agora, o vazio interior faz com que eu talvez busque o final da minha vida. Perde o propósito de vida, né?